Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo, muito boa tarde a mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra, trazido a você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e me acompanha hoje a missionária Fátima Coimbra. Boa tarde, missionária. Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Renovação FM. Estamos aqui com o programa Aprendendo a Palavra. Muito bem. Então hoje, queridos, nós vamos tratar de uma questão muito importante para a sua felicidade, para a sua vida, que é a questão do marido e da mulher. Então, é muito interessante. Se você aí está preparado, se prepare o seu coração, porque o nosso objetivo hoje é trazer para você conhecimento bíblico para que você possa estar fazendo ou agindo na sua vida sentimental, na sua vida matrimonial, da maneira que Deus deu as instruções para que a gente seja feliz, hein, pessoal? É sempre bom, queridos, a gente lembrar que quando Deus fala conosco, quando Deus dá a instrução para nós não temos que seguir assim, porque senão Deus castiga, não é, missionário? É verdade, Deus porque não castiga ninguém. Não castiga não, né? Ele só quer o nosso bem. Só quer o nosso bem. Nós já aprendemos isso no programa O Caráter de Deus, não é? Que Exatamente, nós fizemos. No Caráter de Deus. Pois é. Então, veja que interessante. O que Deus faz é apenas como um bom pai dar instruções a seus filhos. E aí os filhos vão seguindo conforme queiram ou não. Então, é o que a gente traz para você hoje, tá certo? Nós vamos ouvir hoje o que é um dos temas mais espinhosos, assim, e muito difícil, queridos, de aceitar, muitas vezes, para o homem e para a mulher que são modernos, não é? Porque hoje em dia é difícil as pessoas aceitarem o papel do marido e o papel da mulher em um casamento conforme a Bíblia, né? As pessoas ficam dizendo assim, não, mas eu sou moderno, eu não aceito, a Bíblia é um livro antigo, né? Então, como você já sabe, quando nós estudamos ali quem é o nosso verdadeiro inimigo, não é? Desde o princípio que o diabo tenta bagunçar com a obra de Deus, né? O diabo trabalha forte para criar um sistema que a Bíblia chama esse sistema de mundo, tá? Toda vez que você vê mundo na Bíblia, tem dizendo assim, não se envolva com as coisas deste mundo. Jesus fala em algum momento assim, vós não sois deste mundo. Então, o que é esse mundo que a Bíblia trata? É apenas um sistema de crenças, de costumes que o diabo criou para que ele criou para se opor à palavra de Deus, para ser contra a tudo que determina, tudo que orienta a palavra de Deus. Então, vamos lembrar, não é? Só para a gente não esquecer que o nome Satanás, não é? Esse nome, ele é um nome em aramaico que significa aquele que se opõe, não é? Aquele que é inimigo. Então, assim, algumas das formas mais eficientes desse trabalho que Satanás faz no mundo moderno, né, nesse sistema do mundo de hoje, é justamente ridicularizar os princípios de Deus, né, de modo que até a pessoa que já entregou o governo de sua vida a Jesus se sinta envergonhado em cumprir esses princípios, né? Então, tudo é relativo, não tem mais certo nem errado, não é? Então, a gente acaba vendo as pessoas dizendo, isso não é bem assim,
não podemos ser assim tão radicais, não é? Muita gente diz assim, a palavra de Deus não pode ser interpretada dessa forma tão literal como vocês estão falando, não é? Então, toda essa maneira, queridos, de falar, na verdade, é uma ideia, é uma tentativa de que a gente acabe não considerando Deus como sendo uma coisa absoluta em sua palavra, não é? É uma tentativa da gente relativizar a palavra de Deus e não considerar ela como uma coisa definitiva e absoluta. Enquanto que com Deus a gente sabe que as coisas são sim, sim, não, não. Tudo é muito direto, né? Então, a gente vai começar a ver isso. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai abrir lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5 e no versículo 37, você vai abrir lá. Então, encontrou aí? Vá lá na página de índice da sua Bíblia, né? Mateus é Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 37, diz assim a palavra de Deus: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha só, vou repetir para você. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, Jesus falou isso, queridos. Próprio Jesus que falou isso, hein? Olha que a nossa palavra tem que ser firme, não é? Não pode ser aquela palavra mais ou menos, né? Quando a gente diz sim, é sim, não é não, certo é certo, errado é errado. Não pode haver essa coisa no meio, em cima do muro, né? Então, por isso eu peço, queridos, que você hoje abra o seu coração para o que Jesus vai te mostrar a partir de agora, porque isso vai chocar certamente, diretamente, com muitos conceitos desse mundo que você aprendeu até hoje, que você ouviu aí dos seus amigos. Então a gente vai começar com esses conceitos e se prepare aí para ser tratado pela palavra de Deus, ok? Então vamos lá juntos. Você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Efésios, ok? Você está aí encontrando o livro de Efésios, no capítulo 5, livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 22 a 24. Vão aí, Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Então, queridos, você vai encontrar lá no livro de Efésios, é a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, que é o pessoal que mora na cidade de Éfeso, né? Então vamos lá, queridos, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 22 ao 24, ok? Então diz assim, olha lá: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Olha lá, gente. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Eita, minha irmã querida, você que está ouvindo a gente agora, hein? Você, querida ouvinte, que está nos ouvindo agora, você ainda está conhecendo a palavra de Deus, não é? Ouvindo esse programa, você está aí pensando, agora o negócio complicou, né? Agora, puxa vida, Jesus foi começar logo com esse, né? O negócio agora, como é que pode, né? Como é que... Isso é injusto, né? E vem o feminismo, né, dos dias atuais. Não pode, o marido não é cabeça de nada, eu não aceito, eu não concordo. Então, olha, vamos aprender uma coisa, queridos. Primeiro nós vamos aprender isso, que se nós cremos na Bíblia
como a palavra de Deus, e se cremos na autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas, então nós devemos estar preparados para digerir e praticar tudo o que ela diz. Pois, se nós cremos que foi mesmo Deus que nos criou, então a sua palavra seria o manual do fabricante, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Não é isso, missionário? Pois é, pastor Gilberto. Sabemos que se algo tentar funcionar em desacordo com o mal do fabricante, vai quebrar. E é exatamente o que tem acontecido com os casamentos nos dias de hoje. Eles quebram porque o homem e a mulher ou não conhecem a palavra de Deus ou não querem se submeter à palavra de Deus. Veja uma coisa, minha gente, que ser crente é, antes de tudo, uma prática de submissão. E quando entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos o senhorio dele e nascemos de novo. Então, passamos a nos colocar na disposição de servos e submissos a ele, ao Senhor Jesus. Em outras palavras, deixamos de ser donos do nosso próprio nariz e passamos a viver como ele nos orientou, pois passamos a crer que o interesse dele, de Jesus, não é o de nos oprimir, mas sim de nos trazer a vida e vida em abundância. Bem, veja que Deus diz que homem e mulher, depois que tem intimidade sexual, passa a ser uma só carne. Contudo, continuam sendo dois em um, né? Dois em um. Sabemos, por exemplo, que um tribunal de justiça que tem um colegiado, um grupo de juízes, como no STF, né? Agora todo mundo está vendo aí na TV o STF, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem sempre uma quantidade ímpar. Por que uma quantidade ímpar de pessoas para julgar? Porque para não dar um empate. Então, uma decisão vai ser uma decisão mais acertada, porque não é um número ímpar. No caso de marido e mulher, somos dois, eu e o pastor Gilberto, você e seu esposo. É um par. E agora? Como é que vamos resolver esse impasse? Deus tem que definir de quem vai ser a palavra final. Deus vai dizer de quem vai ser a palavra final. Então, é simples assim isso. Somos dois. Se continuarem em discordância, dois brigando, vocês brigando, briga o marido com a mulher com o marido. Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que dar lugar, tem que ceder para que o casamento não quebre. É como aquele filme Alguém Tem que Ceder. Eu não sei se vocês já viram. É muito bom. Se não assistiram, assistam. Né? Porque ali você vai ter um exemplo de quem deve ceder. Então, isso não é coisa machista e atrasada ceder se você é o homem. E se você é a mulher, também não é antigo isso. Você ceder a seu marido. Isso era uma coisa daquele tempo antigo, você pode pensar, onde a mulher não valia nada. Mas não é não. Essas são algumas afirmações que Satanás coloca no seu coração, na sua mente. Fique firme até o fim do alimento de hoje e aí você vai ver como é que Deus pensa sobre o casamento. Né? Como você já aprendeu, é atemporal, isto é, não fica velha a palavra de Deus, ela sempre se renova, que a palavra de Deus se renova a cada dia. E nem precisa se modernizar, porque ele mesmo diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pois é, queridos, isso aí é uma coisa muito séria, não é? Muito importante da gente estudar, mas agora nós vamos dar um intervalinho para você ouvir alguns louvores maravilhosos e você já entrar aí no clima de adoração, no clima de entrar aí na presença de Deus, também através dos louvores, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até já!
Olá, queridos, sejam todos bem-vindos de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos ouvindo o programa, você está nos ouvindo aí no programa Aprendendo a Palavra, que é trazido para vocês pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, sejam muito bem-vindos de volta. E nós estávamos discutindo aqui, ensinando para vocês, um assunto bastante polêmico, um assunto bastante forte, não é, missionária? É verdade, pastor Gilberto, que é o estávamos... casamento e a questão do marido e da mulher. Eita, e nós estávamos justamente naquela parte de que a Bíblia orientando que a mulher deve ser submissa a seu marido, né? Então, queridos, eu vou deixar a minha esposa, a missionária Fátima, explicar isso para você, mulher, para você, marido também, para que vocês entendam direitinho o que a Bíblia quer dizer quando diz nisso, a mulher que seja submissa a seu marido. Então, vai lá, missionária, explica aí para o pessoal. Vejam bem, Deus ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa a seu marido, do mesmo jeito que a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, por amor e não por força ou violência. Esse trecho, já adiantado inclusive um pouco da tarefa do marido, que falaremos a seguir, ele se compara ao Salvador do corpo, porquanto já vem pensando que Salvador teve que fazer pelo corpo. O que é isso? O que é que você quer dizer com isso, missionária? Vamos ver o que é que eu estou querendo dizer com isso. Não é nem eu, é Jesus que quer dizer com isso. Lá, vamos ao índice, né? Sua Bíblia já está aí preparada, com o índice marcado, como o pastor Gilberto já ensinou. E vamos lá em Efésios. São versículos logo a seguir desse que nós estávamos falando. É verdade, pastor Gilberto. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. É logo em seguida. Então, Jesus diz: o marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olhai aí o outro lado da moeda, o marido. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí, marido, você, pastor Gilberto, aí, marido, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tem que entregar a própria vida pela esposa. Isso é lindo demais, não é? Toda vez que leio isso, fico quase em lágrimas, porque é muito bonito, né? O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito bonito. Então, vamos chegar e apertar, assim, vamos fazer com que... Vamos entender melhor isso. Muito forte, não é? Você receber a tarefa eu fiquei até emocionada, de amar alguém a ponto de viver diariamente de forma a entregar sua própria vida por essa pessoa, né? Veja que os dois componentes do casamento, queridos ouvintes, o marido e a mulher, se eles funcionarem como o Senhor orienta, que felicidade será, não é? Agora, queridos, o problema é que não é isso que nós estamos vendo por aí, não é? Não é exatamente isso que acontece. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário, não é? Estamos vendo que em muitas casas a mulher é quem manda, não é? A mulher não é assim. Isso é um problema, né? A mulher quer mandar e ser voz ativa e chega até a ser grosseira para falar com seu marido. Não é? Insiste no assunto, repete. Chama o marido de bobão. Não é verdade? O marido acaba agindo, né? E aceitando essa posição, não é? Então, o marido também, ao aceitar essa posição, ele não orienta mais na casa ninguém, não decide mais nada, não prega a palavra na sua casa. Ele acaba não sendo visto pela mulher como o cabeça da casa. E aí ele se conforma com essa posição, ao invés de buscar em oração e de buscar entender na palavra, muitas vezes até porque não conhece a palavra de Deus. E aí o que o marido prefere? Prefere cumprir aquele ditado popular, queridos ouvintes. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aquele ditado que diz assim:
Ô rapaz, você quer ser feliz ou ter razão, né? Então a pessoa acaba desistindo, né, missionária, de conversar, de dialogar, e aí corta o diálogo da casa, né? Então isso é muito triste, não é? Porque produz o resultado que nós vemos por aí, que são casamentos quebrados, não é? Mulheres extremamente estressadas, verdade, com um nível de problema cardíaco nunca antes visto. Você vê hoje em dia a mulher tendo infarte, não é? Num nível que antes era só do homem, não é? E você vê também homens que são completamente a sua masculinidade que Deus criou, ela fica praticamente anulada, não é? Eles não têm o respeito das suas esposas mais, e eles acabam, queridos, esses homens acabam descarregando a sua frustração, se ligando a outros interesses e que não são as suas esposas, não é? Então você vê que é realmente uma coisa triste que nós temos visto por aí. É verdade, pastor Gilberto. E ainda tem mais, olha só. Continuando em Efésios, capítulo 28 ao 30, agora... Capítulo 5, versículo 28 ao 30, né? É verdade, eu troquei aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso está lá, né, em Efésios, capítulo 28 ao 30. Capítulo 5, né? Eu insisto nessa passagem errada. Foi um engano. Capítulo 5, versículo 28 ao 30. Pessoal. Então, essa, queridos, é de chorar mesmo, né? Essa é de chorar, missionária, porque eu gosto muito dessa parte. Foi por isso que eu troquei ali. Eu acho que sim, é de chorar. Porque, olha, é bonita a posição da mulher e do marido quando se funciona como Jesus orientou, não é? Veja que casa certinho com a engrenagem, né? Quando a engrenagem está bem lubrificada, uma máquina está bem azeitada. Veja o que diz a palavra, vou repetir para vocês, Efésios 5, 28 a 30. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Olha aí, maridos. Isso é forte, pastor. É forte, né? Você amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, diz a Bíblia. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Por que a Bíblia está dizendo isso, queridos? Porque a Bíblia nos ensina que quando o marido se casa com o homem se casa com a mulher e viram marido e mulher, ali os dois se tornam uma só carne. Então, se o marido machuca a mulher, ele está machucando a própria carne. Machuca, queridos, eu falo, não só fisicamente, mas também e principalmente psicologicamente, não é, missionário? É verdade, pastor. Não dando valor, ofendendo, não é? Fazendo as coisas que a gente vê por aí, não é? Então veja que interessante, a gente ainda continuando em Efésios, no capítulo 5 ainda, no próximo versículo, queridos, no versículo 31, diz assim, ó: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Estão vendo aí? Então olha lá, uma só carne. Se vai para um lado e o outro para o outro lado, não tem como uma só carne sobreviver, não é verdade? Então assim, é importante que a gente perceba que isso é fundamental para que a gente tenha uma vida de qualidade, não é? Uma vida que seja conforme o que Deus sonhou para o marido e a mulher, não é? Então agora missionário, me diga uma coisa. Muita gente deve estar pensando assim, mas pastor, o meu marido ainda não é de Jesus, ainda não entregou o governo de Jesus, a minha mulher também não entregou, e agora? Nesse caso aí, como é que fica? É verdade. Mesmo assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, ou então, no caso do marido que já entregou o governo de sua vida a Jesus, ele deve estar pensando assim: minha mulher não é de Jesus ainda, pastor. Mesmo assim, eu tenho que dar a vida pela minha esposa? Como é nesse pastor caso? Gilberto, veja o que a Bíblia diz sobre isso.
Lá, vamos agora abrir sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Né? Já abriram? Então vamos lá. Lá Jesus escreve: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissa a seu próprio marido, para que ele ainda não obedeça. Peraí, é verdade. Então vamos ler 1 Pedro de novo. Eu vou ler de novo porque eu me atrapalhei aqui, pessoal. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma pelas suas atitudes, né? Isso que Jesus quer dizer aqui. Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pastor Gilberto, explica isso aí para nossas ouvintes mulheres. Estão vendo, pessoal? Então, mulheres, né, sejam submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, olha lá, queridas, se a mulher ela está com um marido e ele ainda não é de Jesus. Então, o apóstolo Pedro está orientando que ainda assim você haja, mulher, como se o seu marido já fosse de Jesus. Porque a Bíblia está nos dizendo aqui que, se ele observar esse seu procedimento, ele vai acabar sendo ganho para Jesus dessa maneira. Não é bonito isso, né? É muito bonito, pastor Gilberto. Então veja que isso não é questão machista, não é, missionária, nem de modernidade. Isso é o Criador falando com a criatura, Criador que é Deus, falando com a criatura que somos nós, e orientando como a gente fazer. Aí se a pessoa diz, mas eu não quero, não aceito, não vou. Tudo bem, é direito da pessoa, né, missionário? É o livre-arbítrio. Mas aí a gente já estudou, não é, queridos, em programas anteriores, a lei da semeadura, não é, que a gente planta e aí colhe, acaba colhendo o que a gente mesmo planta, né? E aí é interessante que o apóstolo Pedro, ele vai falar nos próximos 2 versículos ainda, queridos, aí na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e nos versículos 3 e 4, são os próximos 2 versículos que a missionária leu aqui, a gente vai ver que ele vai falar sobre o enfeite ele vai falar sobre o enfeite da mulher. Esse talvez seja um dos trechos, missionária, mais mal entendidos da palavra de Deus. Eu vou ler para vocês e veja só que interessante que o apóstolo Pedro fala. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior. Adorno, gente, é enfeite, tá? Então pode ser lido assim: não seja o enfeite da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Quer dizer, o apóstolo Pedro dá exemplos, né, do que são adornos, enfeites exteriores, né? Aquelas fivelas, né, os acessórios, né, que a gente chama hoje, né, missionário? É verdade. Mas o apóstolo Pedro diz assim: seja, porém, o homem interior do coração. O homem aqui está falando o ser humano da mulher, né? A mulher interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então vamos entender com calma esse versículo aqui, queridos. Vamos entender com calma. O apóstolo Pedro não está dizendo para a mulher não se enfeitar, não é, missionário? Não, ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que mais importante é o interior, que está dentro do coração. Que está dentro do coração da mulher. E aí ele chama para a mulher que a mulher tenha um espírito manso e tranquilo. Olha lá. Tranquilidade. Manso e tranquilo. Então, isso o apóstolo Pedro diz que isso é que tem grande valor diante de Deus. O interior, o coração manso, tranquilo, né? Sossegado. Ali disposto a ajudar seu marido, né? Isso. Cooperar com ele, ser uma cooperadora. Vamos lembrar que a Bíblia, ela diz que a mulher sábia
edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Agora, queridos, vocês estão pensando que o marido fica na boa? A gente vai fazer um intervalinho agora para ouvir alguns louvores e daqui a pouquinho a gente volta. Atenção, maridos, porque tem coisa para vocês aqui logo em seguida aí no versículo 7. A gente vai ver daqui a pouquinho para os maridos, porque tudo que Deus faz, queridos, é equilibrado. Tem o lado da esposa e o lado do marido. Então, ninguém se sinta, queridos ouvintes, aí triste, assim, chateado. Puxa vida, só tá falando de mim, só tá falando da esposa, né? Só Mas tá falando vai do marido. chegar a sua vez aí, marido. Daqui a pouquinho é a sua vez. Então aguardem, vamos ouvir uns louvores maravilhosos aqui pra gente continuar na presença de Deus. Até daqui a pouco. Fiquem na paz de Jesus. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta, glória a Deus. E agora nós vamos continuar, queridos, o nosso estudo sobre a vida do marido e da mulher. Então, eu queria que você retornasse aí a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, retornasse aí aquele trecho que nós estávamos lendo, a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ver no capítulo 3, você aí chegou na sua Bíblia, no capítulo 3 é onde nós estávamos, né? Vamos agora ver o versículo 7, ok? Então, olha aí, maridos, o que vai para vocês, hein? Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, eita, com discernimento. O que é discernimento? Com capacidade de diferenciar o certo do errado. É isso que é discernimento, hein, gente? Continuando aqui na Bíblia. E, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Atenção, uma pausazinha para a gente explicar. Maridos, você sabe o que é dignidade? Dignidade é uma pessoa digna, né? Então, tratar com dignidade é se dignar a tratar bem, a tratar com carinho, a deixar o outro confortável, feliz. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, o apóstolo Pedro segue: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, olha aí, maridos e mulheres, sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí, hein? Que palavra forte essa, não é, missionária? Muito forte, pastor Gilberto, muito forte mesmo, né? Vejam só, pessoal, quando a outra parte ainda não é de Jesus, e aí a pessoa tem que ser mais ainda uma mulher, segundo a Bíblia, uma mulher submissa, e um marido, segundo a Bíblia, que dá sua vida pela esposa. Jesus nos revela que essa é a melhor maneira de trazer ele ou ela para a luz, que é Cristo. Ou seja, é claro que se seu cônjuge, seu marido ou sua mulher não vê na pessoa, em você, não vê em você nenhuma mudança depois de nascer de novo, então como é que ele vai querer Jesus? Quando a mudança é visível, o poder é derramado e o milagre acontece. Seu marido vai querer ir com você para a igreja, conhecer esse Deus vivo maravilhoso. É verdade, missionária. Isso aí é muito importante, queridos, que vocês entendam, você marido, você mulher, você que está nos ouvindo e provavelmente está dizendo assim: pastor, missionária, pastor Gilberto Costa, missionária Fátima Coimbra, vocês estão dizendo isso porque não conhecem o meu marido, vocês estão dizendo isso porque não conhecem a minha esposa. Olha, queridos, deixe que o Espírito Santo de Deus faça a mudança em você primeiro, de dentro para fora. Comece a se envolver com a palavra de Deus, comece a deixar, não resista ao poder do Espírito Santo transformando a sua vida.
Daqui a pouquinho a gente vai orar pela sua vida. E nesse momento, ore junto com a gente, quando nós formos orar, e realmente permita que o Espírito Santo de Deus venha transformar o seu procedimento, porque você precisa mudar, querido, querida. Se você está seguindo a Jesus, está querendo intimidade com Ele, o seu marido, mulher, ele tem que ver em você uma mudança. No caso, você, marido, que já é de Jesus e a esposa ainda não é, ela tem que ver em você uma mudança. Olha, eu sei que muitos vão dizer que isso é uma humilhação, sabe? Não vai faltar um amigo ou uma amiga, a gente chama um amigo da onça, né, missionário? É verdade. Uma amiga da onça. Vai dizer que você está sendo bobinho, está deixando que não é, a vida não é assim, que você tem que ser homem, que você tem que ser mulher. Se eu fosse você, estava na mesma moeda. É verdade, né? Mas não é assim não, minha gente. Quando vier uma palavra dessa, você se lembre do que Jesus fez pra gente naquela cruz. É verdade, que ele se humilhou ali, ele ficou seminu para a cruz. Né? Já pensou Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ali humilhado, nu, na cruz, né? Pois ele ainda a gente nem estava dando bola para ele, as pessoas, né? Mas, como diz a palavra, devemos ser imitadores dele, temos a mente de Cristo, devemos imitar a Cristo, não é, pastor Gilberto? É isso mesmo, então você deve imitar a Jesus, viu, queridos? O seu referencial deve ser Jesus Cristo e não o que o mundo diz. Então é isso que a gente tem que estar centrado, queridos, porque a palavra de Deus ela vem às nossas vidas para promover uma verdadeira transformação. É uma mudança total e completa em todas as áreas. E ela faz isso, queridos. Não é uma questão teórica que nós estamos falando, não. Ela realmente faz esse milagre na vida da pessoa. Nós já estamos dizendo isso, não é, missionário, há alguns programas, que a palavra de Deus, ela permite, queridos, que você nasça de novo. É aquela segunda chance que todo mundo fica sonhando, né, missionário? Muitos estão sonhando assim. Cristo se eu pudesse, é a segunda chance de uma vida nova. Não é? Se eu pudesse voltar atrás e refazer aquilo que eu fiz no passado. Com Jesus Cristo você volta atrás e a sua vida se transforma. Com Jesus Cristo você tem chance de zerar uma nova tudo, vida, né, missionário? Daqui para frente. Você nasce de novo. Ser uma nova vida. Tudo é novo. Você vê tudo com outros olhos. Seu marido passa a ser aquele Brad Pitt. Muito bem, aquele artista de cinema, não é? Para você, ele passa a ser o homem mais bonito do mundo. É, o mais bonito do mundo. A mulher, para o marido, passa a ser a mulher mais bonita do mundo. Porque me diga uma coisa, queridos, olha, você que é homem aí, que está me ouvindo agora, você já parou para pensar e observar aos famosos, né, os artistas de cinema, e ver como os casais ficam juntos, depois se separam com muita facilidade, não é? É verdade, pastor Gilberto, né, isso é incrível, é? E às vezes eles são homens e mulheres considerados padrão de beleza no mundo, não é? Então, como é que uma mulher padrão de beleza, uma atriz famosa, como é que aquele homem que está com ela abandona essa mulher? Porque, queridos, olha, o relacionamento baseado apenas na beleza, ele não consegue sobreviver, não é nem a velhice. Muita gente fala assim, não, mas quando vem a velhice, toda a beleza aos poucos vai mudando. Mas não é nem isso, queridos, porque sempre vai ter alguém mais bonito do que o seu marido, viu, mulher? Sempre vai ter uma mulher mais bonita do que a sua mulher, marido. Então, se o seu compromisso com a sua mulher ou com o seu marido for apenas baseado na beleza, você vai ficar como esse pessoal que não consegue parar poucos meses com uma pessoa, porque sempre vai à ruína, vai à ruína, não é, missionário? Porque sempre vai aparecer alguém mais bonito, mas na verdade Deus nos criou como seres completos, não é, missionário? Existe o nosso interior, existe a personalidade da pessoa, então, os sonhos. Você tem que amar por completo seu marido ou sua esposa. Não é verdade? Não é o interior, completo. Você tem que amar os sonhos, as ideias. Você tem assim o prazer de conhecer a outra pessoa, saber as suas ideias, os seus projetos.
Então, queridos, não permitamos que o inimigo acabe transformando a gente em animais irracionais, não é? Missionário, você já viu na rua, assim, quando tem uma cachorrinha, uma cadelinha, não é? E ela está no cio, não é? Você que tem cachorro em casa, você sabe como é isso, né? Que a gente está falando. A cachorrinha está no cio, aí ela exala um cheiro, não é? Específico, e aí os cachorrinhos ficam loucos, né? Ficam atrás da cadelinha, e aí acontece vários cachorrinhos ficarem com a cadelinha. Vejam, queridos, que aquilo ali é um relacionamento meramente animal, não é? Meramente pelo instinto animal. Nós não podemos, queridos, abrir mão de tudo que Deus colocou. Afinal, lembram que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é? Então, a gente abrir mão de conhecer a outra pessoa, de explorar o interior da outra pessoa, e a beleza também é um conjunto, né? Como o missionário falou, é amar por inteiro, né? Mas a gente abrir mão de ser gente e viver relacionamento como se fosse cachorrinho e cachorrinha no cio, é abrir mão da maravilha que Deus colocou na nossa vida, que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que apenas atração, do que apenas hormônios, né? Então, muito bem, queridos, isso é muito importante. Nós vamos, então, trazer para vocês, no próximo bloco, mais uma palavra para te abençoar, e logo em seguida nós vamos orar pela sua vida, para que você possa ser muito abençoado por essa palavra, tá bom? Então, vamos ouvir mais alguns louvores e daqui a pouco a gente volta. Fiquem na paz de Jesus. Muito bem, queridos ouvintes, bem-vindos de volta. Vamos então orar juntos, porque o assunto de hoje foi um assunto muito importante e talvez você esteja aí ainda bastante impactado. Talvez tudo que você acreditava sobre esse assunto tenha sido atingido de frente e você esteja aí pensando. Talvez até, querido ouvinte, você está aí agora se debatendo com essa palavra que foi ministrada para você. Talvez você esteja aí, assim, realmente resistindo ao que foi pregado nesse dia de hoje. Você esteja falando, não concordo, não aceito, não é assim, não pode ser, está errado. Isso é natural, viu, querido ouvinte? Quando a gente recebe uma palavra que vem direto de Deus, que vem da Bíblia, e essa palavra confronta o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, a maneira como estamos nos comportando, é muito natural que a primeira reação seja de negação, não é? Que a gente fique pensando, não concordo, não aceito, não é assim. Agora, queridos, pense bem. Primeiro, pense que se essa palavra de fato e de verdade vem do nosso Criador, de fato e de verdade vem do Deus Todo-Poderoso, é uma palavra de bênção para a sua vida. Então pense no que você pode estar perdendo por não estar praticando esses conselhos de Deus. Pense só. Se é verdade que Deus escreveu a Bíblia, e eu creio nisso, queridos, eu creio nisso grandemente, eu, pastor Gilberto Costa, acredito que o que está aqui escrito é de verdade a palavra de Deus. Nós já até tivemos um programa para falar sobre isso, para falar da autoridade das Escrituras, né? Onde a gente ensinou que como Deus deixaria suas instruções se não fosse escrito, né? E como Deus faria? Deus poderia escrever a Bíblia toda sozinho, né? Escrever em placas, em papel, em pele de animais, como era no passado, e já deixar prontinha para nós aqui, já entregar prontinha. Mas Deus, durante toda a Bíblia,
ele vai nos mostrando, queridos, que ele gosta da parceria do ser humano. Ele vai nos mostrando, nos explicando que tudo que ele quer fazer aqui na terra, ele quer fazer com a parceria da sua criatura, do homem e da mulher. Desde que ele chamou Adão, né, o primeiro homem, para dar nome aos animais que Deus criou, veja só, né, Deus criou os animais e Adão é que nomeou. A gente sabe que quando a gente cria alguma coisa, um texto, uma obra de arte, um equipamento, qualquer coisa que você crie, uma música, não é? Uma das coisas que a pessoa que cria mais gosta de fazer quando cria alguma coisa é dar o nome, não é? Um filho, não é? Que você tem, chega a hora de escolher o nome e você fica ali, eu quero escolher o nome. No entanto, Deus, o nosso Criador, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, chamou o homem e disse a ele, pode escolher, o que você disser, o nome vai ser o nome de cada animalzinho. Então Deus, desde do primeiro homem de Adão até hoje, ele usa o ser humano, ele quer parceria com o ser humano. Não é à toa, queridos, que Jesus nos orientou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14 a 18, está lá Jesus dizendo para nós, estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expelirão demônios, beberão coisas mortíferas e nada vos fará mal. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas. Olha só. Então, veja só, quando a pessoa ora, Deus já não poderia derramar a cura, não é? Muitas pessoas oram e Deus derrama a cura. Não precisa de mais nada. Mas em muitos outros casos, Deus usa homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que creem, olha lá como Jesus fala, estes sinais, o que são sinais, queridos? Sinais são coisas maravilhosas, são coisas assim, sobrenaturais, né? Então Jesus fala, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Basta crer, queridos. E Jesus vai dizendo que sinais são esses, né? Expulsão de demônios, a cura, não é você impor as mãos sobre alguém e dizer, seja curado em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então eu convido você, marido, mulher, você que está nos ouvindo, eu convido você a não resistir a essa palavra que foi ministrada para você hoje. Convido você a praticar essa palavra de todo o seu coração, se dedicar mesmo a isso. E depois você vai ver o resultado que isso vai fazer na sua vida. Eu desafio você a colocar essa palavra em prática e não acontecer nada de bom para mudar a sua vida. Eu desafio. Eu tenho certeza que essa palavra se cumpre se você se entregar a ela de coração, e não sou eu que estou garantindo. Quem está garantindo é a autoridade que a própria Bíblia diz que tem, como palavra de Deus, como poder de Deus. O apóstolo Paulo dizendo, o Evangelho é o poder de Deus. Então, queridos, eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero peço a você, se você puder, onde você está agora, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir que essa palavra frutifique em nosso coração. Vamos lá. Vamos entrar na presença do Pai. Pai querido, amado Pai, Paizinho querido, em nome de Jesus, nós agora entramos, Senhor, na Tua presença. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha, Paizinho, trazer entendimento sobre essa palavra que foi ministrada hoje. Oh, Jesus, há homens e mulheres nos ouvindo agora que são maridos, que são esposas, que estão vivendo problemas no seu casamento, Pai. Essas pessoas não sabem como sair desse lamaçal, desse problema, dessa confusão que está. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu ministro na vida dessas pessoas agora que estão nos ouvindo. Que essa palavra que foi pregada aqui, de qual deve ser o procedimento da mulher, da esposa,
qual deve ser o procedimento do esposo, que isso crie raízes, Senhor, no coração das pessoas. E que essa palavra vá mudando o interior dessa esposa, o interior desse esposo. Se você está sofrendo, meu querido, minha querida, sobre o seu casamento, pratique essa palavra. Olha, é a única saída que existe para você. Se você tentar mudar com a sua força, com o seu braço, brigando, esperneando, não vai resolver. Deixe o poder de Deus entrar na sua vida. Em nome de Jesus, eu ministro isso na sua vida. Eu me levanto para repreender da vida desse ouvinte, dessa ouvinte, toda a obra de Satanás, todo o espírito de briga, de confusão, de ciúme, todo espírito de combate, todo espírito de já estar armado em relação ao seu esposo, você em relação à sua esposa, todo espírito de desesperança, que diz, não adianta, ela não tem jeito, não adianta, ele não tem jeito. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E eu ministro, querido, na sua vida, que você creia nessa palavra, porque é palavra de Deus, não é palavra de homem. É palavra de Deus para mudar a sua vida. Não se conforme em ter um fracasso no seu casamento. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor coloque no coração dessa pessoa agora um desejo de ter sucesso na vida conjugal, um inconformismo com esse insucesso, com esse fracasso. Nada de vou partir para outra. E você vai partir para outra, mas quantas vezes na sua vida? Quantas vezes você acha que a esposa do vizinho é melhor? Você acha que o marido da vizinha é melhor? Você lá vai encontrar de novo as mesmas características que você hoje acha ruim, seu esposo na sua esposa. Então, em nome de Jesus, eu ministro na sua vida que você passe a ter olhos de Jesus, que os seus olhos sejam luz, como diz a Bíblia, porque se os seus olhos forem luz, o seu caminho será todo luz. Agora, se os seus olhos forem trevas, quão trevas serão os teus caminhos, diz a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, que você tenha forças para resistir, para lutar pelo seu casamento. Não lutar brigando, mas lutar com a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, obedecendo ao nosso querido Deus. E aí se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida, para o que Ele vai mudar e para o que Ele vai trazer de felicidade na sua vida. É o que eu ministro para você, meu querido, minha querida, no nome poderoso de Jesus. E se você concorda e topa esse desafio, aceita esse desafio, diga aí amém. E que assim seja feito na sua vida, tá bom, querido? Olha, glória a Deus, que maravilha esse assunto que nós estamos falando. Eu quero dizer a você que siga em frente, siga firme, não desista, tá bom, gente? Se você quiser estar conosco, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas se você quiser estar conosco pessoalmente para aprender mais da palavra de Deus, venha ao Ministério Evangélico de Ensino Bíblico nos visitar. Se você já está numa igreja evangélica, continue firme. Não é para você trocar, porque nós não somos igreja formal. Nós somos apenas um ministério de ensino, de apoio, para que os irmãos possam aprender e continuar firmes, abençoando a sua igreja. E se você ainda não entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, venha nos visitar para você aprender de Jesus, para você crescer na palavra de Deus e aí você poder realmente experimentar que maravilha é servir a esse Deus Todo-Poderoso, tá bom? Nós ficamos ali, nos reunimos todas as quartas-feiras à noite, ali quartas-feiras das 8 da noite às 9h30 da noite, na Casa de Recepções Requinte Recepções. Fica ali no Arruda, queridos. Fica ali na rua José Austrégésilo, número 156. Você vindo pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade para o subúrbio, você vai passar o estádio do Arruda, a segunda rua à direita, para quem vem cidade-subúrbio. É a rua que tem um sinal na Avenida Bibiribe, você entra ali e vai encontrar Requinte Recepções, tá bom? Toda quarta-feira, de 8
da noite às 9h30 da noite. Você é nosso convidado, seja muito bem-vindo. E fiquem todos então, queridos, na paz e na graça de Jesus. Um bom resto de tarde, um bom resto de dia, e que essa palavra aí crie raízes no seu coração. Então amanhã a gente se vê de novo em mais um programa Aprendendo a Palavra do seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Fiquem na paz e na graça de Jesus. Até amanhã.